O que o livro do Apocalipse nos revela sobre o presente momento? A mensagem poderosa contida em suas páginas não é apenas um alerta, mas também um convite à reflexão, mudança e esperança. Cada detalhe, cada visão e cada profecia nos conectam diretamente ao plano divino, que transcende o entendimento humano, mas que pode ser compreendido em sua essência quando nos aproximamos da palavra de Deus. Neste roteiro, dividido em 10 partes, exploraremos as mensagens do Apocalipse, mostrando como elas se relacionam com os acontecimentos atuais e inspiram uma vida centrada no propósito celestial. Mais do que compreender os sinais, este é um chamado para uma transformação pessoal, um direcionamento claro para buscar o reino do Criador e viver de maneira a impactar positivamente o próximo. Durante esta jornada, descubra como esses ensinamentos podem ser aplicados no dia a dia, fortalecendo sua fé, renovando sua esperança e direcionando sua vida para a eternidade. Não deixe de acompanhar cada parte até o fim, pois há uma mensagem essencial que conecta todas elas e pode transformar sua visão sobre o mundo e sua relação com Deus. Se inscreva no canal agora mesmo para não perder nenhum detalhe e ative o sininho de notificações. Ao longo do roteiro, você encontrará um convite para refletir e agir, alinhando sua vida com os propósitos divinos. Este é um chamado para buscar a glória do Criador acima de tudo, vivendo com compaixão, amor e uma fé inabalável. Vamos começar? Abra seu coração para o que está por vir e prepare-se para mergulhar nas revelações do Apocalipse, que trazem luz para os dias em que vivemos. Parte 1. A revelação do final dos tempos. Apocalipse, também conhecido como o Livro das Revelações, começa com uma mensagem impactante, trazendo à tona uma visão celestial de magnitude indescritível. Nas palavras registradas em Apocalipse, capítulo 1, versos 1 a 3, o apóstolo João descreve como recebeu a visão, um testemunho direto de Jesus Cristo sobre os eventos que estavam por vir, destinado aos servos fiéis. Bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Essa promessa ressoa com poder, deixando claro que este não é apenas um aviso, mas uma oportunidade de graça para todos que ouvirem e obedecerem. Imagine estar na posição de João, exilado na ilha de Pátimos, um lugar de isolamento, mas escolhido para receber a mais extraordinária mensagem de todos os tempos. O momento em que ele ouve a voz, como de trombeta, Apocalipse capítulo 1, versículo 10, e vira-se para ver 7 candelabros de ouro e o Filho do Homem em glória, é uma cena que desafia a imaginação. Essa passagem nos convida a refletir sobre como Deus fala conosco, mesmo em meio aos momentos mais difíceis e solitários. A visão de João é um lembrete de que, mesmo nas circunstâncias mais adversas, o Senhor está presente e nos chama para algo maior do que podemos compreender. E você? Está ouvindo a voz de Deus nos desafios da sua vida? Esta é a primeira lição poderosa que o Apocalipse nos traz. Mesmo em tempos de provação, há um chamado celestial nos direcionando para algo muito maior. Parte 2. As cartas aos escolhidos e o chamado à fidelidade. O livro de Apocalipse avança com mensagens dirigidas às 7 igrejas da Ásia, um conteúdo repleto de conselhos, advertências e promessas. Essas cartas, encontradas em Apocalipse capítulo 2, versos 1 a 29 e capítulo 3, versos 1 a 22, não eram apenas direcionadas às igrejas daquela época, mas são atemporais, falando ao coração de cada pessoa nos dias de hoje. A primeira carta endereçada à igreja em Éfeso, Apocalipse capítulo 2, versos 1 a 7, elogia as boas obras e a perseverança do povo, mas também traz uma advertência dura. Tenho, porém, contra ti
que deixaste o teu primeiro amor. Apocalipse 2:4. Este é um lembrete poderoso de que o fervor inicial por Deus nunca deve ser perdido, mesmo diante das lutas da vida. Em seguida, há mensagens às igrejas de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada carta é uma análise espiritual profunda, que aponta tanto as virtudes quanto as falhas. Por exemplo, a igreja de Laodiceia, o Senhor declara: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Apocalipse capítulo 3, verso 15. Essas palavras não apenas corrigem, mas também oferecem esperança. A cada advertência, há um chamado para o arrependimento e uma promessa para aqueles que vencerem. A igreja de Filadélfia, Deus promete: ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Apocalipse capítulo 3, verso 12. Ao refletir sobre essas mensagens, somos levados a perguntar: como está o nosso relacionamento com Deus? Será que temos sido fervorosos ou caímos na rotina de uma fé superficial? Essas cartas nos desafiam a examinar nossas vidas e a restaurar o compromisso com o Criador, caminhando com fidelidade em todas as áreas da nossa existência. Essa parte do Apocalipse é um chamado urgente. Não importa a sua situação atual, há sempre uma chance de retornar à presença de Deus e receber suas promessas eternas. Parte 3. O trono de Deus e a glória celestial. Depois das mensagens às igrejas, o Apocalipse nos transporta para um cenário sublime e indescritível, a visão do trono de Deus. Em Apocalipse, capítulo 4, versos 1 a 11, João descreve a majestade e a santidade do Criador, um vislumbre da glória celestial que excede todo entendimento humano. Ele relata: depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi era como de trombeta falando comigo: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Apocalipse capítulo 4, verso 1. Essa convocação não é apenas para João, mas um convite para todos nós contemplarmos o plano divino com um coração submisso. O trono é descrito como rodeado de um arco-íris semelhante à esmeralda, e 24 anciãos sentados em tronos menores, vestidos de branco e com coroas de ouro. Relâmpagos, vozes e trovões emanam do trono, simbolizando a autoridade absoluta de Deus. Apocalipse, capítulo 4, versos 3 a 5. Ao redor do trono, 4 seres viventes proclamam incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Apocalipse capítulo 4, verso 8. Essa adoração contínua nos lembra que a santidade de Deus é infinita, e nossa resposta à sua majestade deve ser de reverência total. Este capítulo é um retrato do céu como um lugar de adoração perpétua, onde tudo e todos reconhecem o poder e a glória de Deus. Ele nos desafia a refletir: como honramos a santidade do Criador em nossas vidas? Estamos vivendo com a consciência de que cada ato pode ser uma forma de louvor? A visão do trono nos inspira a buscar uma conexão mais profunda com Deus, entendendo que, apesar das dificuldades da vida, há uma realidade maior e gloriosa aguardando aqueles que perseverarem na fé. Esta é uma lembrança viva de que, mesmo em meio ao caos, o trono de Deus permanece firme e inabalável. Parte 4. O Cordeiro e o Livro Selado. À medida que a visão celestial continua, em Apocalipse, capítulo 5, versos 1 a 14, João descreve um momento de profunda emoção e significância espiritual. Ele vê um livro selado com 7 selos, e a pergunta ecoa nos céus: quem será digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Apocalipse capítulo 5, verso 2. Em toda a criação, ninguém, nem no céu nem na terra, é encontrado digno de abrir o livro. Ninguém, exceto o Cordeiro.
Neste momento, João começa a chorar, com o peso da desesperança, pois sem aquele que fosse digno de abrir o livro, o futuro da humanidade estaria perdido. No entanto, a resposta vem de um ancião que com voz firme declara: Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Apocalipse, capítulo 5, verso 5. O leão prometido, o Cordeiro de Deus, foi quem venceu a morte e o pecado, tornando-se digno de revelar os mistérios do futuro e trazer a redenção à humanidade. João então vê, para sua surpresa e grande alegria, que o cordeiro não aparece como um leão feroz, mas como um cordeiro morto, com marcas evidentes de seu sacrifício. Ele se aproxima do trono e toma o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Apocalipse, capítulo 5, verso 7. Este é o momento crucial de toda a história, onde a obra redentora de Cristo é reconhecida como suficiente para quebrar os selos e trazer à tona o plano divino para a humanidade. A adoração explode nos céus. Todos os seres celestiais, os anciãos e os 4 seres viventes se prostram diante do Cordeiro, cantando um novo cântico. Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Apocalipse, capítulo 5, verso 9. Esse cântico é um lembrete de que a redenção não é limitada a um povo ou nação, mas é oferecida a todos que creem, sem exceção. Este momento nos leva a refletir profundamente sobre o sacrifício de Cristo e a resposta que devemos dar a Ele. O Cordeiro, que é ao mesmo tempo Rei e Salvador, nos chama a viver em gratidão, com um coração humilde, reconhecendo o grande custo de nossa salvação. Não é por nossas obras ou méritos, mas pela graça infinita de Cristo, que podemos olhar para o futuro com esperança. O livro selado revela então que o caminho para a verdadeira liberdade e a conquista da eternidade foi aberto pelo Cordeiro de Deus, que sofreu por nós. Este é o convite de Deus para cada um de nós, reconhecer a soberania de Cristo, adorá-lo em espírito e em verdade e confiar no seu sacrifício como a chave para o reino eterno. Parte 5. O início dos julgamentos, os 7 selos. Com o Cordeiro agora digno de abrir o livro, Apocalipse capítulo 6 revela o começo de uma série de eventos extraordinários que marcam o início dos juízos de Deus sobre a terra. À medida que ele quebra cada selo, uma nova fase do destino do mundo é desvelada diante de todos, trazendo consigo uma mistura de juízo e esperança. No verso 1 de Apocalipse, capítulo 6, o primeiro selo é rompido, e um cavaleiro montado em um cavalo branco aparece, com um arco na mão, saindo para conquistar. Ele simboliza a chegada de um falso Messias, um líder que seduzirá as nações com promessas de paz, mas cujas ações trarão destruição e engano. O cavalo branco, tradicionalmente símbolo de vitória, aqui representa a aparente vitória do mal, que engana aqueles que não estão firmados na verdade divina. O segundo selo é quebrado, e então aparece um cavaleiro em um cavalo vermelho, representando a guerra e o derramamento de sangue. Em Apocalipse, capítulo 6, versos 3 a 4, o cavaleiro traz destruição e violência, espalhando conflitos entre as nações. Este cavaleiro é um lembrete sombrio de que a paz verdadeira só pode ser encontrada em Cristo e que as tentações de poder e controle humano muitas vezes resultam em divisões e sofrimentos. Quando o terceiro selo é aberto, um cavaleiro em um cavalo preto surge, trazendo consigo a fome e a escassez. Em Apocalipse, capítulo 6, versos 5 a 6, ele segura uma balança e é anunciado que o preço da comida será exorbitante, deixando muitos sem recursos para viver. A escassez, simbolizada pela balança, é um reflexo do vazio que o mundo busca preencher com riquezas materiais,
sem se dar conta de que somente em Deus se encontra verdadeira provisão e satisfação. O quarto selo revela um cavaleiro em um cavalo amarelo pálido, que representa a morte. Em Apocalipse, capítulo 6, versos 7 a 8, ele é acompanhado pelo Hades e juntos têm autoridade sobre um quarto da terra para matar com espada, fome, peste e feras. Esta imagem é aterradora, mas também uma manifestação da consequência final do pecado e da rejeição a Deus, que resulta em destruição e morte. Com o rompimento do quinto selo, em Apocalipse capítulo 6, versos 9 a 11, João vê almas de mártires sob o altar, clamando por justiça. Eles pedem a Deus para julgar os habitantes da terra e fazer justiça. Esses mártires que sofreram por sua fé são um lembrete de que, apesar das dificuldades e perseguições, a justiça divina prevalecerá e será plena. O sofrimento temporário por Cristo nunca será em vão, pois aqueles que permanecem fiéis herdarão a recompensa eterna. Por fim, no sexto selo, em Apocalipse capítulo 6, versos 12 a 17, a terra se abala com grandes sinais, terremotos, o sol se escurece, a lua se torna como sangue e as estrelas caem do céu. As forças da natureza se alinham com o juízo de Deus e a humanidade, em sua incredulidade, tenta se esconder dos rostos daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Este é o momento de total revelação do poder divino, quando todos os sistemas humanos entram em colapso diante da santidade de Deus. Esses juízos, embora severos, têm um propósito divino: chamar as pessoas ao arrependimento. Eles são um convite para que o homem reconheça a fragilidade de suas conquistas e volte sua fé para Deus, o único que pode trazer verdadeira restauração. O rompimento dos selos nos lembra que o pecado tem consequências, mas que também há uma chance de salvação através do arrependimento sincero. As imagens intensas e poderosas dos cavaleiros do Apocalipse não devem nos levar ao desespero, mas nos alertar para a urgência de vivermos com propósito. Devemos buscar a paz que vem de Cristo, a verdade que nos liberta e a justiça que Ele trará no tempo devido. Cada selo quebrado é um lembrete de que Deus está no controle e que a redenção final está perto. O que então devemos fazer? Voltar-nos para Ele com arrependimento e fé, antes que o tempo de graça se acabe. Parte 6. Os 144.000 e a grande multidão. A esperança além do julgamento. Após os terríveis juízos que marcam a abertura dos 6 primeiros selos, Apocalipse capítulo 7 nos oferece uma pausa, um vislumbre de esperança e renovação que lembra a fidelidade e a misericórdia de Deus, mesmo em meio à grande tribulação. Em Apocalipse capítulo 7, versos 1 a 8, João vê 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, segurando os ventos da destruição, com a ordem de não liberar os juízos, até que os servos de Deus sejam selados em suas frontes. Este selo, simbólico e espiritual, representa a proteção divina sobre aqueles que pertencem ao Senhor. Um total de 144.000 pessoas é selado, 12.000 de cada tribo de Israel. Esta visão simboliza não apenas a preservação do remanescente fiel de Israel, mas também a certeza de que Deus está guardando seu povo, preservando-os para o cumprimento de sua promessa eterna. Logo após, João vê uma visão ainda mais extraordinária. Uma grande multidão, que ninguém poderia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos com vestes brancas e com palmas nas mãos, louvando a Deus. Apocalipse capítulo 7, versos 9 a 10, declara: Depois destas coisas, olhei, e eis que uma grande multidão, a qual ninguém podia contar,
de todas as nações, tribos, povos e línguas, estava diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em alta voz, dizendo: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Essa multidão representa os salvos, aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, que passaram pela grande tribulação e permaneceram fiéis. A visão de uma tão grande quantidade de pessoas vindas de todas as partes do mundo simboliza a abrangência da salvação que Cristo oferece, sem discriminação de raça, cultura ou história. A mensagem é clara: a misericórdia de Deus não tem limites, e todos, sem exceção, são chamados a entrar na sua graça. Os anciãos e os 4 seres viventes se prostram diante do trono, adorando a Deus, enquanto os servos de Deus recebem uma bênção especial. Eles virão da grande tribulação, lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 7, verso 14. Aqui, vemos que a purificação e a salvação não vêm das nossas próprias forças, mas da obra redentora de Cristo. É Ele quem nos torna puros. É Ele quem nos dá a vitória sobre o pecado e a morte. A grande tribulação é um período de sofrimento e dificuldades, mas a visão de João nos assegura que, mesmo no meio da dor, Deus tem um plano de salvação para aqueles que perseveram. Não importa o quão difícil seja o caminho, há uma promessa de que a vitória final será nossa. A grande multidão não está apenas celebrando sua própria salvação, mas também louvando a Deus pela sua grande misericórdia e fidelidade. Em Apocalipse, capítulo 7, versos 15 a 17, é dito que eles não terão mais fome nem sede, e Deus os guiará a fontes de águas vivas, enxugando de seus olhos toda lágrima. Essa é a promessa para todos que perseveram até o fim. A restauração completa e eterna, onde não haverá mais dor, sofrimento ou separação de Deus. Essa visão é um convite à esperança. Para aqueles que enfrentam tribulações hoje, o Apocalipse traz uma mensagem clara: não há sofrimento sem propósito no reino de Deus. Cada dificuldade, cada luta é vista e compreendida por Deus, que promete trazer consolo e recompensa no seu devido tempo. A pergunta que nos é feita agora é: estamos prontos para entrar nessa grande multidão? Estamos dispostos a seguir o Cordeiro, confiando em sua salvação, independentemente das dificuldades que a vida possa trazer? Em tempos de prova, lembre-se, Deus tem uma promessa de restauração e vitória para você. Não importa quão grandes sejam os desafios, o futuro glorioso que Ele preparou para os que o amam é infinitamente maior. Parte 7. As trombetas e o chamado ao arrependimento. À medida que o Apocalipse se desenrola, os juízos de Deus continuam a ser revelados, agora por meio das 7 trombetas. Em Apocalipse, capítulo 8, versos 6 à sequência, vemos a transição do silêncio para o som das trombetas, cada uma anunciando cataclismos ainda mais devastadores, mas também trazendo um chamado implícito ao arrependimento para aqueles dispostos a ouvir. O primeiro anjo toca a trombeta e, em Apocalipse capítulo 8, verso 7, um grande granizo e fogo misturados com sangue caem sobre a terra, queimando 1/3 das árvores e toda a vegetação. Este é um sinal claro de que a criação está sofrendo as consequências do pecado da humanidade, refletindo a devastação que o pecado traz ao mundo natural. No entanto, mesmo nesse juízo, há um convite para que a humanidade se arrependa e busque a restauração através de Cristo. O segundo anjo soa a trombeta, e Apocalipse, capítulo 8, versos 8 a 9, descreve uma grande montanha ardente que é lançada ao mar, transformando 1/3 do mar em sangue, matando 1/3 das criaturas marinhas e destruindo 1/3 das embarcações.
O mar, na simbologia bíblica, frequentemente representa as nações e povos, e este juízo mostra o colapso dos sistemas humanos e as consequências do afastamento de Deus. Contudo, em meio a essa destruição, o Apocalipse nos chama a refletir sobre nossa própria relação com Deus e com os outros. A terceira trombeta traz uma estrela chamada Absinto, que cai sobre os rios e fontes de águas, tornando 1/3 das águas amargas, fazendo com que muitos morram por beber delas. Apocalipse, capítulo 8, versos 10 a 11. Essa estrela simboliza a amargura que surge quando a humanidade busca satisfazer suas necessidades espirituais fora de Deus. E o juízo das águas amargas é um reflexo daquilo que acontece quando buscamos a satisfação em fontes impuras e temporárias. Mesmo nesta destruição, há uma lição clara. Apenas em Cristo, a fonte da vida, podemos encontrar a verdadeira saciedade. O quarto anjo toca sua trombeta e, em Apocalipse capítulo 8, versos 12 a 13, 1/3 do sol, da lua e das estrelas se escurece, trazendo um grande caos no ciclo natural. O escurecimento dos astros é um reflexo da perda da verdadeira luz, da verdade e da orientação espiritual. E o juízo que acompanha esse evento é um lembrete doloroso de que se afastar da luz divina resulta em escuridão espiritual. Após o som das 4 primeiras trombetas, um anjo voa pelo céu, proclamando com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa das outras vozes das trombetas que ainda faltam soar. Apocalipse, capítulo 8, verso 13. O juízo que se segue será mais intenso, mais focado na humanidade e no espírito de arrependimento que falta no coração de muitos. Esse anúncio é um sinal de que, apesar das dificuldades, o chamado ao arrependimento ainda está de pé. Esses juízos revelam um padrão claro. Deus, em sua paciência, permite que o mundo sinta as consequências do pecado para que, através do sofrimento, muitos possam ser despertados para a verdade. Cada trombeta soada é uma oportunidade para os corações se voltarem a Ele, a um Deus que oferece restauração, misericórdia e perdão, mesmo quando a humanidade se afasta. Agora, refletimos sobre a lição vital que essas trombetas nos ensinam. Cada desastre, cada crise na nossa vida e no mundo é uma chance de reconsiderar nossas prioridades e nossos caminhos. O mundo clama por paz e solução, mas a verdadeira solução é encontrada na paz de Cristo. O tempo de misericórdia ainda não acabou. E a cada toque de trombeta, o convite à conversão e ao retorno a Deus se torna mais urgente. Estamos ouvindo o chamado de Deus? Estamos prontos para responder ao seu apelo e arrepender-nos de nossos pecados? Se sim, a graça disponível para nós e a promessa é clara. Aqueles que buscam a Deus de todo o coração encontrarão o perdão e a restauração que Ele oferece generosamente. Parte 8. O anjo forte e os 7 flagelos. A ira de Deus sobre a terra. Narrativa apocalíptica continua a revelar as profundezas da ira divina com a abertura da 7ª trombeta, que prepara o palco para os juízos finais sobre a terra. Em Apocalipse, capítulo 10, um anjo forte desce do céu, envolto em nuvem com um arco-íris sobre sua cabeça, e sua face é como o sol, refletindo a majestade e o poder divino. Ele segura um livrinho aberto e, com um forte brado, declara que não há mais demora, pois o mistério de Deus será cumprido, conforme Ele anunciou aos seus servos, os profetas. Apocalipse, capítulo 10, versos 1 a 7. Este anjo é um sinal da iminente consumação do plano divino, onde a promessa de redenção será trazida à sua plena realização. O livrinho aberto que ele segura simboliza a revelação final de Deus, a conclusão de tudo o que foi predito, um fechamento para o sofrimento e o início da restauração.
A maneira como o anjo proclama que não há mais demora é um claro lembrete de que, mesmo nas dificuldades mais profundas, Deus está no controle e sua justiça será cumprida. No Apocalipse, capítulo 10, verso 8 a 11, João é instruído a comer o livrinho. Inicialmente, ele é doce em sua boca, mas logo se torna amargo em seu estômago. Esse ato simboliza a dualidade da mensagem de Apocalipse, a doçura da promessa de salvação e a amargura do julgamento que também é inevitável. Para aqueles que se voltam para Deus, sua palavra é doce, trazendo a promessa de vida eterna. Para aqueles que rejeitam a sua verdade, o juízo se torna amargo, trazendo destruição. Após esse momento de revelação, em Apocalipse capítulo 15, vemos o cenário se preparar para o lançamento final dos flagelos. O céu se abre e aparecem 7 anjos com os 7 flagelos, cheios da ira de Deus. Esses flagelos representam as últimas manifestações do juízo divino sobre a terra, os últimos castigos sobre os impérios humanos, as falsas religiões e todos os que se rebelaram contra Deus. Em Apocalipse, capítulo 15, versos 5 a 8, João descreve uma cena de desolação, onde o templo de Deus no céu se enche de fumaça, simbolizando a glória e a justiça que vem de sua presença. Uma glória que agora será derramada sobre a terra para a consumação do juízo. A fumaça que sobe do templo indica que a decisão de Deus é irrevogável e o tempo de misericórdia se esgotou. A partir deste momento, os 7 anjos com os 7 flagelos começam a derramar as taças da ira de Deus sobre a terra. E Apocalipse capítulo 16 nos dá uma visão detalhada de cada um desses flagelos. O primeiro anjo derrama sua taça sobre a terra e surgem feridas dolorosas nos homens que têm a marca da besta. Apocalipse capítulo 16, verso 2. O segundo anjo derrama sua taça sobre o mar, tornando-o em sangue, e tudo o que vive no mar morre. Apocalipse capítulo 16, verso 3. O terceiro anjo derrama sua taça sobre os rios e fontes de água, tornando-os amargos como absinto. Apocalipse capítulo 16, verso 4. E assim por diante, com flagelos que trazem grande sofrimento e destruição. Esses flagelos não são apenas punições físicas, eles são um reflexo da separação espiritual entre o homem e Deus. O juízo final não é apenas uma catástrofe externa, mas uma revelação do afastamento definitivo da humanidade de Deus, que resulta em consequências eternas. Eles também são um poderoso lembrete de que, apesar do sofrimento presente, a justiça de Deus é sempre justa e verdadeira. A ira de Deus, representada por esses flagelos, não é um ato impulsivo, mas uma resposta a uma humanidade persistente em sua rebelião. Durante todas as eras, Deus chamou os homens ao arrependimento, mas muitos se recusaram. Agora, o tempo de graça acabou, e a justiça divina exige que a iniquidade seja enfrentada de forma irreversível. Porém, mesmo nesse cenário de julgamento, é importante lembrar que Deus não deseja a morte do ímpio, mas que todos venham ao arrependimento. Cada flagelo, cada golpe dado na terra é uma última oportunidade de voltar-se para Ele. O caminho do arrependimento ainda está aberto, mas a escolha é de cada indivíduo. O juízo final é, em última análise, um reflexo da escolha humana de rejeitar ou aceitar a graça de Deus. Nos momentos mais difíceis da vida, somos chamados a refletir sobre qual caminho escolhemos. Será que estamos nos arrependendo dos nossos erros? Ou, como aqueles que receberam as taças da ira, insistimos em seguir nossos próprios caminhos, indiferentes ao chamado de Deus? O convite de Deus para a reconciliação é claro, e o tempo de decisão ainda está presente, mas não sabemos quanto mais Ele nos dará. Parte 9. A queda de Babilônia. A exortação ao distanciamento do pecado. Em Apocalipse, capítulo 17 e 18,
somos levados a um dos momentos mais dramáticos e simbólicos do livro: a queda de Babilônia, a grande prostituta que representa todos os sistemas de opressão, idolatria e corrupção que se opõem a Deus. Babilônia é descrita como uma cidade de luxúria, poder e riquezas, que seduziu as nações com suas falsas promessas de satisfação e sucesso. A queda dessa cidade simboliza o fim de todas as falsas esperanças e a destruição final do mal que tenta afastar os corações humanos de Deus. Em Apocalipse, capítulo 17, verso 1, um anjo convida João a ver a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, representando povos, nações e línguas. Babilônia não é apenas uma cidade, mas uma imagem de todos os sistemas mundanos que seduzem o coração do homem para se afastar de Deus. Esta figura da prostituta é usada para simbolizar a infidelidade de Israel e das nações que se entregam à idolatria, à ganância e à corrupção, abandonando o verdadeiro Deus em busca de prazer e poder temporários. Ela está vestida de púrpura e escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tem na mão um cálice cheio das abominações e impurezas de sua prostituição. Apocalipse, capítulo 17, verso 4. Sua aparência luxuosa esconde a podridão de sua verdadeira natureza, uma sociedade que, por fora, parece poderosa e bem-sucedida, mas que, por dentro, está cheia de pecado e corrupção. Esse contraste serve como um alerta para todos nós. O que o mundo oferece, em termos de prazeres e riquezas temporárias, não pode preencher o vazio da alma e, ao contrário, leva à destruição. O anjo revela a João que Babilônia está embriagada com o sangue dos santos e dos mártires de Jesus. Apocalipse, capítulo 17, verso 6. Aqui, a cidade simboliza a oposição a Deus e àqueles que o seguem fielmente. Babilônia não apenas seduz, mas também persegue, mata e destrói aqueles que mantêm sua fé em Cristo. Este é um lembrete sombrio de que, no final dos tempos, a opressão dos justos e a perseguição aos fiéis serão intensificadas, especialmente por aqueles que se alinham com os sistemas corruptos do mundo. No entanto, mesmo diante dessa grande corrupção, o livro do Apocalipse não nos deixa sem esperança. Em Apocalipse, capítulo 18, ouvimos um chamado urgente para sair de Babilônia. O anjo clama em alta voz: "Sai dela, povo meu, para que não sejais cúmplices de seus pecados e para que não participeis de seus flagelos." Apocalipse, capítulo 18, verso 4. Este é um apelo claro para que os fiéis se afastem das influências e dos valores corruptos do mundo. A separação de Babilônia não é apenas uma questão geográfica, mas uma decisão espiritual e moral. Abandonar a idolatria, o materialismo e a corrupção, e escolher seguir a Cristo com um coração puro. A queda de Babilônia, então, é não apenas uma condenação de um sistema corrupto, mas também um lembrete de que os crentes são chamados a viver de maneira separada do pecado e das suas tentações. Cada um de nós, em nossa vida cotidiana, tem o desafio de decidir entre seguir o caminho do mundo e suas promessas vazias ou caminhar pela fé, buscando o reino de Deus. A visão da queda de Babilônia, com seus lamentos e tragédias, deve nos ensinar a não nos apegarmos aos bens e valores passageiros deste mundo, mas a buscar as riquezas que vêm de Deus, a verdadeira paz, a verdadeira justiça e a verdadeira alegria. Em Apocalipse, capítulo 18, verso 21 a 24, a queda de Babilônia é acompanhada de lamentos por parte dos mercadores e dos reis da terra, que agora veem que suas riquezas e sua opressão não podem salvar. Os vendedores de bens materiais, que antes lucravam com o pecado e a corrupção, agora se desesperam diante da perda de tudo o que conquistaram.
Este é um retrato do destino de todos os que investem suas vidas no acúmulo de riquezas e na exploração dos outros, sem considerar o reino de Deus. É aqui que somos chamados à reflexão profunda. O que estamos buscando em nossas vidas? Estamos buscando as riquezas temporárias deste mundo, que, como Babilônia, tem um fim inevitável. Ou estamos buscando o reino dos céus, que jamais passará? O clamor para sair de Babilônia é um convite a abandonar os sistemas de pecado e viver de forma íntegra, justa e pura, com os olhos voltados para a eternidade. Mesmo em meio ao juízo que se aproxima, há graça. Mesmo quando o mundo parece afundar em sua própria corrupção, o chamado ao arrependimento permanece vivo. Deus oferece perdão e restauração a todos que se voltam para Ele, deixando para trás a idolatria e a busca pelo poder e pelas riquezas terrenas. Ao sairmos de Babilônia, não estamos apenas deixando uma cidade, mas estamos tomando a decisão de viver de acordo com os valores do reino de Deus, com a esperança de que, ao final, teremos a vitória sobre o mal e desfrutaremos da glória eterna em sua presença. Parte 10. A vitória final de Cristo e o chamado ao reino de Deus. Chegamos ao clímax de nossa jornada apocalíptica. Após a queda de Babilônia, após os flagelos e juízos, o livro do Apocalipse nos leva a uma visão gloriosa e triunfante. Em Apocalipse, capítulo 19, o céu se abre e vemos o triunfo de Cristo sobre o mal, um exército celestial que desce para derrotar as forças das trevas. Aqui, Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, se revela em toda a sua glória e poder. Ele é o cavaleiro vitorioso, montado em um cavalo branco, com um nome escrito que ninguém sabe, exceto ele mesmo. Apocalipse capítulo 19, versos 11 a 16. A imagem de Cristo sobre o cavalo branco não é apenas de conquista militar, mas de uma vitória espiritual definitiva sobre o pecado, a morte e Satanás. A espada que ele traz em sua boca, representando sua palavra poderosa, é capaz de destruir os exércitos do mal. Ele vem para estabelecer o reino de Deus na terra, um reino que será de paz, justiça e glória eterna. Não há mais lugar para o mal, pois a vitória de Cristo é absoluta e definitiva. Neste contexto, vemos também o banquete das bodas do Cordeiro, que simboliza a união eterna entre Cristo e a sua igreja. A igreja, os fiéis que perseveraram na fé, são chamados para se assentar à mesa do Rei, participando de uma celebração gloriosa e inesquecível. Apocalipse capítulo 19, versos 7 a 9. Este é o grande objetivo da vida cristã. Não acumular tesouros terrenos, mas preparar-se para esse momento, quando estaremos na presença de Cristo, desfrutando da sua glória e da plenitude do seu reino. O livro do Apocalipse, embora nos mostre as dificuldades e os juízos que vêm sobre a terra, é ao mesmo tempo uma mensagem de esperança. Ele nos lembra de que, por mais difíceis que as coisas possam parecer, no final, Cristo vencerá. O mal será derrotado e os justos herdarão o reino de Deus. Esta é a nossa esperança, a nossa certeza. E assim, enquanto aguardamos o retorno glorioso de Cristo, somos chamados a viver de acordo com os valores do seu reino. Em Mateus capítulo 6, verso 33, Jesus nos ensina a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Isso significa que, independentemente dos desafios que enfrentamos, devemos viver com o foco na eternidade, não nos deixando consumir pelas preocupações deste mundo. O Apocalipse nos chama a tomar decisões agora. A cada trombeta que soa, a cada juízo que é revelado, o tempo de escolher o reino de Deus sobre o reino deste mundo é cada vez mais urgente. Não devemos ser seduzidos pelos prazeres temporários e pelas promessas vazias de Babilônia, mas devemos, em todo o momento,
buscar a justiça de Deus, amar a sua verdade e viver de acordo com os princípios do seu reino. Agora é o momento de refletir. Você está buscando o reino de Deus em sua vida? Está priorizando os valores eternos ou se deixando levar pelas distrações deste mundo? O Apocalipse não é apenas um livro sobre o futuro distante, mas é um convite diário para vivermos de maneira fiel a Cristo, com os olhos fixos na sua vitória final e no reino que Ele promete a todos os que o seguem. Se você deseja viver de acordo com os valores do reino de Deus, se deseja estar preparado para o glorioso retorno de Cristo, inscreva-se agora no nosso canal. Acompanhe mais vídeos que irão te ajudar a caminhar na fé, a buscar a justiça de Deus e a preparar o seu coração para a sua vinda. Não perca essa oportunidade de fortalecer sua vida espiritual e se aprofundar na palavra de Deus. O tempo de buscar o reino de Deus é agora. Inscreva-se e compartilhe esta mensagem com aqueles que você ama. Vamos juntos viver na esperança da vitória de Cristo e na certeza de que, no final, seremos mais que vencedores em seu nome.